Fala seus otakus, beleza? Hoje irei mostrar top 20 animes de terror que vocês precisam assistir. São muito fodas e macabros, então vamos começar a nossa lista top 20 especial. Primeiro, quem busca um anime com personagens profundas e um enredo sem pontas soltas, então é melhor passar para o próximo item da nossa lista. Mas, se você se interessa por cenas de mortes muito bizarras e mistério atrás de mistério, esse anime pode ser uma boa pedida. A história se passa numa ilha onde os personagens estão presos e, um a um, começam a morrer de formas terríveis. Butler Shiromiri é o protagonista da trama e terá que descobrir se os assassinatos são obras de humanos ou de outra coisa. Originalmente, esse anime consistia num dos capítulos da série de jogos Ventekri, desenvolvido pelo grupo 07TH Expansion, assim como outro título, também conhecido dos fãs de animes, o Nineku no Naku Koroni. Segundo o anime conta a história de Souzuki Bamba, um conceituado cientista que viaja ao mundo, investigando criaturas monstruosas, conhecidas por um animal misterioso desconhecido, que surgiram recentemente e que estão destruindo a humanidade. No Brasil, Kagevani, que significa Crocodilo das Sombras, pode ser assistido terceiro. Provavelmente, este é um dos títulos do gênero de terror mais conhecidos entre os fãs de animes. E não é para menos, Ghost faz jus à sua fama e consegue provocar muitos sustos com seu roteiro bem construído e cenas arrepiantes. Como o nome pode indicar, Ghost acompanha as histórias de um time de investigadores paranormais que são contratados para solucionar casos bizarros e assustadores. Podemos esperar vários elementos típicos do gênero de terror/horror neste anime, desde assombrações macabras, possessões demoníacas, mortos-vivos, espíritos vingativos, etc. O anime é baseado na light novel japonesa de mesmo nome criada por Fuyumi Ono em 1989. Só mais um aviso: assistir Ghost inteiro antes de dormir é pedir para ter sonhos não muito agradáveis, é por sua conta em risco. Quarto, bem, a princípio não podemos categorizar Show Dice como um anime de terror, eu sei, mas, ao longo que a história vai se desenvolvendo, de um slice of life inocente, a trama começa a ganhar uma forma tão inesperada e bizarra que vai te deixar em estado de choque no final. Show Dice mostra o lado mais obscuro dos seres humanos, a deturpação de valores e a perda de princípios morais. Não julgue este anime pelos primeiros episódios, ok? Ele é muito mais profundo e com várias lições importantes que podem te levar a uma próxima crise existencial. Quinto, anime conta a história de uma pet shop administrada pelo misterioso Conde D. Esta não é uma loja comum, sendo especializada na venda de animais especiais. No momento de levar o bichinho de estimação para casa, o cliente deve assinar um contrato com 3 condições. Caso alguma das regras seja violada, bem, o novo dono do animal terá que assumir todas as consequências. Muita gente considera esta animação ova devido ao tamanho que a série possui, apenas 4 episódios, com 25 minutos cada. Cada episódio apresenta uma história diferente, mostrando os motivos que levam os personagens a procurarem esta pet shop especial. Mas, quando várias mortes bizarras e inexplicáveis começam a ocorrer, todos os indícios apontam para um lugar em comum: a pet shop do Conde D. Assim, o detetive de homicídios Leon Orkoff assume a investigação sobre este misterioso lugar. Originalmente, o anime foi criado com base no mangá de Matsuri Aquino, publicado entre 1995 e 1998. Sexto, Mirai Nikki gira em torno de Yukiteru Amano, um estudante bastante peculiar que tem dificuldades em fazer amizades. Como não tem com quem conversar, o rapaz decide criar um diário em seu celular, registrando tudo o que acontece em seu cotidiano. Num dos seus momentos de introspecção, Yukiteru é desafiado em seus pensamentos pelo deus dominador do tempo e espaço a participar de um jogo. A divindade daria ao estudante o dom de prever o futuro através do celular, mas apenas sobre o que estiver ao seu redor, ou seja, o seu destino continuaria um mistério. Assim como Yukiteru, outras 11 pessoas também receberam diários especiais, sendo que cada um tem uma habilidade diferente. O desafio que o deus do tempo e espaço propõe é que todos se enfrentem até a morte. Aquele que sobreviver, ocupará o lugar da divindade posteriormente. Divertido, hein? Como se esse joguinho não fosse suficientemente bizarro, é Kazai Uno quem mais contribui para o tão perturbador e bizarro do anime. Esta é uma das portadoras dos diários especiais e literalmente louca de paixão por Yukiteru. A jovem é a stalker mais assustadora que você poderá encontrar. Sério. E atenção, Yuno é capaz de absolutamente tudo pelo seu amor platônico. Tudo. Mirai Nikki é baseado no mangá homônimo criado por Sakai Ezuno, publicado originalmente entre 2006 e 2010. Sétimo, a série acompanha o jovem Takumi Nishijou, um estudante que sofre de paranoia e constantes delírios. O rapaz não tem muitos amigos e passa a maior parte do tempo em casa, jogando videogames e assistindo animes. A sua vida muda quando ele se torna testemunha ocular de crimes horríveis. Além disso, o jovem ainda descobre a existência de pessoas com dons especiais de projetar delírios assustadores em outros. O anime apresenta muita violência gráfica e psicológica, fazendo com que não seja indicado para os mais sensíveis a alguns temas que envolvem a psique humana. O anime foi lançado com base no game e nos mangás desenvolvidos pela Mitropos 5PB.
Oitavo, a história deste anime se passa na vila fictícia de Namizawa, se focando na vida de Maibara Keiichi, um jovem que se mudou há pouco tempo para este local e, aparentemente, começa a ter uma vida feliz. Mas, tudo muda quando chega o misterioso festival anual Watanagashi, uma celebração de agradecimento ao deus Oyashiro-sama, o protetor da localidade. Keiichi descobre que todos os anos uma pessoa é morta e outra desaparece durante o festival. A partir de então, o jovem passa a investigar os assustadores e bizarros casos que envolvem Watanagashi e o deus Oyashiro-sama. Assim como o Mineko no Naku Koroni, este anime também é baseado na série de jogos Visual Novel Vente-Cri, desenvolvido pela 07TH Expansion. Nono, este sim é um anime perfeito para os fãs de terror gore. Blood C tem tanto sangue, mas tanto sangue, que provavelmente o ilustrador usou todo o estoque de tinta vermelha existente no Japão. Exageros à parte, ao acompanhar a série percebemos como o sangue tem um papel crucial para o enredo do anime. A história gira em torno de Saya Kizaragi, uma estudante aparentemente normal que tem uma missão especial: lutar e derrotar os anciões, criaturas horríveis que somente pensam em matar os humanos para extrair sangue. O design dos personagens é feito pelo grupo Clamp, que dispensa comentários, né? E os terríveis anciões, como alguns podem notar, foram inspirados nas criaturas descritas nos contos de H.P. Lovecraft, como o mito de Cthulhu, por exemplo. Claro, também não ficam de fora os tradicionais monstros da mitologia nipônica. Ao contrário de vários outros títulos que já apresentamos nesta lista, Blood C foi adaptado para mangá somente depois do lançamento do anime. E para os desavisados de plantão, esta série faz parte da franquia Blood, sendo Blood C o sucessor do aclamado Blood 2005-2006. Décimo, um anime visualmente muito forte e perturbador. Aliás, esta série é conhecida por suas cenas de mortes horríveis e que vão ficar ecoando na sua memória por um bom tempo. A história se passa numa escola primária que foi demolida após ter sido palco de terríveis assassinatos. No local foi construída a Academia Kizaragi, um colégio do ensino médio onde estudam os personagens da trama. Todo o pesadelo começa quando um grupo de amigos fica no colégio contando histórias de terror e, antes de irem embora, decidem fazer um pacto de amizade. Sachiko-san Onegai Shimazu. De repente, começa um violento terremoto que transporta todos para uma dimensão onde a antiga escola assombrada ainda existe. A partir daí se prepare para fechar os olhos, porque é uma morte mais terrível que a outra. A série é baseada na franquia de jogos inicialmente lançada em 1996, pelo grupo Tão Gris Gris. Posteriormente, Corpse Party foi adaptado para mangá, ganhou ovas, um live action e até virou atração no parque de diversões temático. 11º, este talvez seja um dos animes mais hypados desta lista, conseguindo conquistar fãs por causa de seu enredo e personagens bem construídos. A trama fala sobre uma turma amaldiçoada do colégio Yomiyama Norte, a classe 3, local onde há 26 anos estudou o jovem Misaki Yomiyama, um aluno exemplar e adorado por todos. Porém, inesperadamente Misaki morre e os seus colegas de classe agem como se o rapaz ainda continuasse vivo, chegando inclusive a conversar com a cadeira onde o jovem costumava ocupar e que ficara vazia. Bizarro é pouco, não acham? Bem, as coisas começam a ficar verdadeiramente tensas quando o espírito de Misaki aparece na foto de graduação da turma. Nesse momento começam os calafrios. Desde então, a cadeira de Mikaze nunca mais foi ocupada por outra pessoa. Caso isso acontecesse, os alunos e professores deveriam se preparar para arcar com as consequências. Esse é um dos melhores animes que já assisti. O protagonista da trama é Sakakibara Koichi, um jovem recém-chegado à cidade e que vai estudar em Yomiyama. Adivinha onde? Exatamente, classe 3. A partir de uma série de eventos macabros, Koichi e alguns amigos passam a tentar desvendar os mistérios que envolvem a turma. Claro, não podemos esquecer Misaki Mei, uma misteriosa estudante que usa um tapa-olho que, aparentemente, somente Koichi consegue vê-la. Para os interessados, o anime pode ser acompanhado através do Crunchyroll. 12º, esteja preparado para o trauma psicológico que este anime vai te provocar. Elfen vai falar sobre os diclônios, uma espécie de mutação humana com chifres, e sua conflituosa e violenta relação com os outros seres humanos. Definitivamente, este não é um anime para menores de idade. Elfen está recheado com cenas gore, de nudez e muita violência física e psicológica. É difícil não ficar com o estômago fraco. Envolto a tudo isso, no entanto, o anime traz temas interessantes de serem debatidos, principalmente questões sociais, como o preconceito, por exemplo. O anime é baseado na série popular de mangás criada por Lin Okamoto, publicada entre 2002 e 2005. A série pode ser acompanhada através do Crunchyroll, mas apenas para os maiores de 18 anos. 13º, claro, não podemos esquecer de um melhor anime de terror que eu considero, Tokyo Ghoul. Os humanos não estão mais no topo da cadeia alimentar em Tokyo Ghoul. Neste anime somos apresentados aos terríveis ghouls, criaturas semelhantes aos seres humanos, mas que se alimentam exclusivamente de carne fresca. Assim, os humanos passam a ser o prato favorito desses carniceiros. A história gira em torno de Gwen Kaneto que, após ser atacado por uma guru e ficar entre a vida e a morte, descobre ter se tornado um meio guru. Agora, assim como os caçadores canibais, Kaneki precisa consumir carne humana se quiser permanecer vivo. Este anime apresenta um enredo muito bom, motivo de elogio por vários críticos. Os personagens também são bem construídos e as cenas vão te deixar perturbado, principalmente devido à brutalidade da realidade distópica vivida nesta assustadora Tóquio.
O anime é baseado no mangá de Sui Ishida, publicado desde 2011. E não podemos esquecer da adaptação em live action dirigida por Kentaro Ajivara, que estreia ainda este ano nos cinemas japoneses. 14º Ghost Hunt, não confunda com Ghost Hunt, ok? É produzido pelo mesmo criador da aclamada Ghost in the Shell, Masamushi Mashiro. A trama mostra a pequena cidade de Suiten sendo invadida por macabros eventos sobrenaturais e fantasmas. 3 garotos, que compartilham horríveis traumas de infância, os protagonistas da história, são os responsáveis por investigar os medonhos acontecimentos que rondam a região. Aliás, à primeira vista você pode achar os personagens um pouco clichê, mas basta a história se desenrolar para percebermos a profundidade e complexidade de cada um. Após o lançamento do anime, Ghost Hunt também ganhou uma adaptação em mangá com o nome de Shirei no Tessai, 2007-2008. Para os interessados, este anime pode ser facilmente encontrado na Netflix Brasil. 15º Este é considerado pelos fãs um exemplo de anime sombrio. Bologia Pop Phantom também é constantemente descrito como complexo, sendo comparado a outra produção cyberpunk japonesa dos anos 90, Serial Experiments Lain. Você precisa estar atento ao anime, pois a sua história é mesmo complexa. A trama é contada abrangendo um período de tempo de 5 anos, sendo que a todo momento somos levados a testemunhar acontecimentos do passado e do presente. Um grande feixe de luz aparece e faz com que algumas pessoas ganhem poderes especiais. Ao mesmo tempo, alguns jovens começam a desaparecer misteriosamente, sendo esses desaparecimentos atribuídos a Bologia Pop, uma criatura que pertence a uma lenda urbana local. Se você não tem paciência para enrolações, então Bologia Pop é uma boa pedida. Toda a história é apresentada de modo sério e seguindo constantemente o clima de tensão. 16º O que você faria se tivesse o poder de enviar os seus inimigos imediatamente para os confins do inferno? Em Jigoku Shoujo nós podemos acompanhar quais seriam as consequências de tal ato. O anime gira em torno de Aenma, uma menina misteriosa que é responsável por tornar realidade os pedidos de vingança que são feitos através do site Jigoku Tsushin, que pode ser traduzido como correspondência do inferno. Este site das trevas fica disponível todos os dias, mas apenas durante a meia-noite em ponto. Neste período, o usuário pode escrever o nome completo da pessoa que deseja se vingar, mandando-a direto para o inferno. Mas, não é só isso, caso a pessoa decida enviar o seu desafeto para o inferno, esta também ficará marcada por Aenma e, quando morrer, também será levada para o submundo das trevas. Jigoku Shoujo tem 3 temporadas, com 26 episódios cada, sendo que em cada capítulo acompanhamos uma história de vingança diferente. Vários temas polêmicos são abordados, como o bullying, o adultério, a violência sexual, etc. O anime é baseado no mangá de Miyuki Eto'o, publicado originalmente entre 2005 e 2008. 17º Para quem é fã de histórias de terror baseadas em narrativas folclóricas, então não existe título mais perfeito do que Ayakashi. Este anime é inspirado em 3 tradicionais e assustadoras lendas do folclore nipônico e que servem para dividir a animação em 3 partes: Yotsuya Kaidan, episódios 1 ao 4, Tenshou Monogatari, episódios 5 aos 8, e Bakineko, episódios 9 ao 11. A série já começa com Tom Dark, que faz jus ao gênero de terror em Yotsuya Kaidan, que se baseia numa clássica história de fantasmas escrita no século XVIII. Já a segunda parte, Tenshou Monogatari, se foca no amor proibido entre um ser humano e uma deusa, enquanto que a terceira, Bakineko, nos surpreende com a história de um monstro em forma de gato que busca vingança. Ayakashi é uma série antológica, sendo que todas as partes apresentam começo, meio e fim de modo distinto. Para quem não sabe, Ayakashi são as criaturas e espíritos malignos que permeiam as tradicionais histórias do folclore japonês. Entre os Ayakashi mais conhecidos estão Oni, Kappa e Tengu, por exemplo. 18º A série se passa numa pacata vila chamada Sotoba, local que é palco de várias mortes bizarras e misteriosas. As pessoas não param de morrer e o médico local, Tojo Ozaki, já não sabe o que fazer para salvar a população. Famílias inteiras desaparecem aos poucos e ninguém consegue descobrir o porquê, até que o Dr. Ozaki finalmente se confrontar com a realidade. Acreditem, a pior das pestes negras seria melhor do que o horror que paira sobre Sotoba. Poderíamos facilmente categorizar Shiki, assim como vários outros títulos desta lista, como Gore, principalmente devido às pesadas cenas de violência e muito sangue. O tom pesado e sombrio não abandona o anime ao longo de toda a série, mas Shiki não deixa de surpreender os espectadores com muitos plot twists que prometem nos deixar entretidos do começo ao fim. Shiki é baseado no mangá e light novel escrito por Fuyumi Ono, mesmo criador de Ghost Hunt, e ilustrado por Ryu Fujisaki. O romance foi originalmente publicado entre 1998 e 2002, e o mangá entre 2007 e 2011. 19º Este é na realidade o spin-off de outro anime que já falamos por aqui, Ayakashi, Samurai Horror Tales, mais precisamente da sua última parte, intitulada Bakineko. A história é sobre Kuzururi, um vendedor andarilho de remédios que investiga casos sobrenaturais e faz exorcismos. A trama é toda dividida em arcos, sendo que cada um apresenta um tipo diferente de Mononoke que deve ser exorcizado pelo protagonista. Mas, para isso, Kuzururi precisa investigar vários fatos sobre a situação que envolve o espírito. A animação traz cenas muito bem feitas, com uma paleta de cores fortes e que garantem toda a vibe macabra da série. A representação dos Mononokes também merece destaque, pois conseguem ser ao mesmo tempo exagerados e abstratos, conferindo um ar verdadeiramente perturbador.
Se você está à procura de um anime sério e que dispensa fanservices, então não deixe de conferir Mononoke. 20º anime maravilhoso. Seja por suas histórias, que remetem aos clássicos contos e lendas urbanas japonesas, ou por causa da sua estética peculiar, Yamishibai é uma obra-prima das animações de terror. A animação em Yamishibai é feita de modo a imitar o estilo do Kamishibai, teatro de papel, um método tradicional japonês de contar histórias através de figuras feitas de papel. Aliás, a expressão Yamishibai significa literalmente teatro das trevas. O anime tem caráter antológico, ou seja, cada episódio apresenta uma história diferente, normalmente abordando clássicos mitos e lendas que fazem parte do imaginário fantástico oriental. Yamishibai é servido em pequenas doses, mas na medida certa para deixá-lo com um terrível frio na espinha. Uma dica: para ter uma melhor experiência com este anime, assista de noite com fones de ouvido, pois a trilha sonora é tão arrepiante quanto as cenas. Você pode acompanhar a todos os episódios através do Crunchyroll.